Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de programação em C. Nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre a entrada de dados. Então, como é que nós podemos trabalhar com a entrada de dados em C? Através do teclado. Então, já que nós temos um recurso para ler tudo através do teclado, nós já também podemos trabalhar com dados inteiros, dados em ponto flutuante, dados do tipo caractere. Por quê? Porque a gente pode utilizar o teclado para isso. Tá certo? Então, como é que se utiliza o scanf? Como o scanf também é uma função, né? E uma função com parâmetros em C. A gente vai falar sobre função mais à frente, mas só adiantando, nós temos que especificar que tipo de dado vai ser recebido por essa função e onde ele vai ser recebido. Então nós vamos fazer aqui, por exemplo, um exemplo simples, criando uma variável chamada idade, que nós vamos ler essa variável idade, ela é do tipo inteira, tá certo? Utilizando a função scanf. Então eu vou colocar um printf aqui só para passar a mensagem para o usuário. E não vou colocar o barra n, tá? Porque eu quero que ele seja lido logo aqui na frente. Quando você não coloca o barra n, ele é lido exatamente na frente de onde termina o último caractere, né? De onde termina com o barra n, né? Então eu vou colocar aqui scanf e vou especificar entre aspas o formato do tipo de dado que vai ser lido, que vai ser do tipo inteiro. Então eu vou colocar aí o chamado inteiro decimal, né? Nós temos vários, nós temos um único caractere, que é o Czinho, o inteiro decimal. Nós temos ponto flutuante, que é o float. Nós temos decimal sem sinal, que é o U, e por aí vai, né? Nós temos ao todo mais ou menos 8 tipos, né? Inteiro longo é o L, né? Então, um double do tipo double, né? Seria LF, mas o que nos interessa é o inteiro, tá certo? Então eu vou colocar aí scanf, e aí eu vou especificar agora onde eu vou armazenar o que vai ser lido do tipo inteiro, que é exatamente a variável idade que eu declarei. Porém, eu não digo só que é essa variável, eu digo também qual é o endereço dela na memória. Por isso que você tem que usar o i comercial em programação em C, tá? Eu já comentei anteriormente que programação em C é uma linguagem poderosíssima, e aí nós podemos trabalhar a nível de hardware com ela, né? Então, dentre outros fatores, para que fique um entendimento fácil, né? Além de especificar o tipo de dado que vai ser lido, nós temos que especificar qual é o endereço dessa variável, ou seja, onde é que essa variável está. Nós declaramos ela, mas nós queremos que seja armazenado dentro do endereço dela. Por isso, o izinho comercial. Após ler, vamos pedir para você escrever printf, a idade lida é. E aí nós vamos especificar que ela vai ser escrita exatamente aqui. E colocar o nome, a variávelzinha, né? O valor dela, tá certo? Vamos testar esse programa. Digite sua idade. Prontinho, a idade lida, 37. Então, gente, com a funçãozinha scanf, nós podemos fazer a leitura desses valores. E observe que até então, né, até aqui nessa aula, nós vimos aí que podemos trabalhar com estruturas condicionais. E isso agora facilita. Por quê? Porque eu posso criar uma estrutura através de condições de decisão, né, através de decisões aí, para tornar o meu programa um pouco mais elaborado. Por exemplo, né, se idade for menor que 18, eu passo uma mensagem aqui para o usuário. Então, perceba que a leitura
de uma variável permite com que a gente possa trabalhar o nosso código de uma forma mais elaborada. Então, eu vou ler através do teclado. O compilador vai dar uma pausa nesse momento aqui de leitura e vai permitir com que eu possa trabalhar uma condição, né? Mostrar duas frases diferentes. Se for menor de 18, se idade for menor que 18. Se não, né? Se não é menor é porque é maior. Então ele imprime essa outra frase. Então vamos testar o nosso código. Vou colocar aqui 18. Ó, já atingiu a maioridade, tem a responsabilidade. A idade lida é 18. Eu não coloquei o barra N, né? E aí ficou tudo na mesma linha. Aqui a gente já pode colocar o barra N no final, né? Para ser impresso aí um abaixo do outro, né? Vamos só testar novamente. Tá aí. Muito bem, esse é o nosso código em C com a função scanf. Nós podemos também fazer a leitura de mais uma variável, só para finalizar aqui, né? Eu vou colocar aqui antes do... Pronto, scanf. Como eu vou ler uma variável do tipo float, né? Eu vou colocar o fzinho e o endereço de memória de onde está essa minha variável, que é em peso, tá? E eu vou testar também, né, essa minha variável. Eu vou colocar um if aqui, um outro if. E colocar assim, se peso for maior que... Não, eu não vou testar o peso não. Vou só ler o peso e colocar a idade e o peso lido. Float. Deixa eu ver se dá certo aqui. Colocar 2 zeros, né, após o... Deixa eu ver se ele mostra exatamente o peso. E depois, se dá certo, colocar a quantidade de zeros após a vírgula, né? Deixa eu ver aqui. Ponto. Só um. Vamos executar para ver se dá certo. A idade, 15. Peso, vou botar aqui 64 quilos. 64.500, né? É o ponto, né? Deixa eu ver aqui. Não deu muito certo. Deixa eu ver aqui onde é que está o erro. Eu vou colocar aqui o barra N no final. No início aqui para não ficar... Vou colocar o float normal. Deixa eu ver aqui se eu consigo alterar. Se é só o 0. 2 zeros. Não. Não vou lembrar não. Deixa eu ver se é depois. 68. Bom, depois eu vejo para vocês, né? Como é que faz para ele especificar a quantidade de zeros após o valor que foi lido. Tem um códigozinho, né, que a gente coloca na hora de imprimir. De cabeça eu não vou lembrar, só se eu voltar as minhas leituras aí de programação em C. Bom, esse é o segredo do scanf, tá, gente? Essa é a forma de se utilizar o scanf. Eu espero que esteja bem claro, né, como se utiliza o scanf para você
não cometer nenhum equívoco na hora da leitura do seu código e ver o que está acontecendo, tá bom? Essa é a nossa aula sobre o scanf. Nós ficamos por aqui, até a próxima aula.